Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa por aqui. Hoje a gente vai mergulhar num trecho, olha, curto, mas muito denso do Evangelho de Lucas, capítulo 6, ali pelos versículos 39 a 42. Olá, é um texto fascinante mesmo. É daqueles que, mesmo sendo pequeno, sabe, traz umas imagens que ficam na cabeça. O cego guiando outro cego, a ideia do discípulo e do mestre e, claro, a famosa história do cisco e da trave no olho. Imagens muito fortes. Mesmo quem não é muito de ler esses textos, acho que já ouviu falar dessa coisa de se preocupar com o cisquinho no olho do outro e não ver a viga inteira no próprio olho, né? Com certeza, é bem popular. Então, a nossa ideia aqui é ir um pouco mais fundo, tentar entender o que essas metáforas tão vivas querem dizer sobre autoconhecimento, sobre como a gente julga os outros e sobre hipocrisia mesmo. Bora lá desvendar isso? Vamos sim. E é impressionante, né, como essas parábolas usam coisas tão do dia a dia da época, a dificuldade de um cego, aprender com alguém, um grãozinho de poeira, uma viga de madeira, para falar de verdades tão profundas sobre nós, sobre como a gente se relaciona. Exato. O fato da gente estar aqui séculos depois falando disso só mostra o quanto elas tocam em algo essencial, né? Totalmente. E a primeira imagem já vem como um alerta, sabe? Uma pergunta que já traz a resposta embutida. O texto de Lucas diz que Jesus perguntou: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? A lógica é direta, né? Quase visual. Ninguém em sã consciência seguiria alguém que não enxerga o caminho, certo? Claro. Mas aí o ponto-chave é sacar o que essa cegueira quer dizer aqui. Óbvio que não é só a física. Sim, vai além, né? Vai muito além. No contexto, essa cegueira é tipo falta de discernimento, falta de clareza sobre a realidade, seja moral, espiritual, até psicológica. É não conseguir ver as coisas como elas realmente são e, principalmente, não conseguir ver a si mesmo. Então, a consequência de bancar o guia nesse estado de cegueira, seja por não saber mesmo, por teimosia ou por falta de autoconhecimento, não é só que não vai funcionar. Não mesmo? É que pode dar muito errado, né? O buraco parece ser isso. O dano, o erro, o fracasso que vem dessa orientação às cegas. Exatamente. Mas olha, isso me levanta uma dúvida. Como é que a gente diferencia essa cegueira, vamos dizer, bem intencionada daquela que talvez seja mais má fé, manipulação? O texto dá alguma pista? Olha, é uma boa pergunta. O texto em si não entra muito nos detalhes da intenção, sabe? O foco parece estar mais no resultado e na competência de quem guia. Ah, entendi. Na capacidade. Isso. A ideia é que, não importa a intenção, se falta a clareza essencial, a liderança se torna prejudicial. A cegueira aqui parece ser menos sobre maldade e mais sobre uma falha básica de percepção, de visão. Faz sentido. A responsabilidade é de quem se propõe a guiar, entende? Precisa ter visão, precisa ter clareza antes de assumir esse papel. Se não tem, já é um perigo por si só, é o caminho para o buraco. O princípio é esse. Liderança exige visão. Ponto. Entendido. Clareza é fundamental. E aí o texto continua, né? Ele faz uma ponte com a ideia de aprendizado. Diz assim: um discípulo não é maior que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Como essa relação aprendiz-mestre se encaixa com avisos sobre o guia cego? Se encaixa perfeitamente por causa da expressão bem formado. O processo de ser discípulo, de aprender, tem um objetivo claro: levar o aprendiz a ter a mesma clareza, a mesma visão do mestre. Não é algo que acontece do nada, né? É um processo. Exige esforço, exige aprender e, o que é crucial, exige uma transformação da pessoa. Nossa, isso ilumina bastante a coisa. Quer dizer que,
Para não ser o cego guiando outro cego, é essencial passar por essa jornada de formação. Exato. O discípulo só pode chegar a ser como mestre, ou seja, capaz de guiar, de ter discernimento, depois de ter sido moldado, ensinado, depois de ter ganhado a visão que não tinha. Isso coloca uma responsabilidade enorme, né? Tanto em quem ensina quanto em quem aprende. Sem dúvida alguma. A passagem valoriza muito esse desenvolvimento pessoal, essa busca por conhecimento, por sabedoria. A verdadeira maestria aqui não é só saber um monte de coisa, mas alcançar um nível de clareza e autoconsciência. Humildade também, talvez. Com certeza. A ideia de ser bem informado sugere que, antes de querer guiar, você precisa ter feito o caminho, superado suas próprias cegueiras. Tem uma humildade aí sim, de reconhecer que essa clareza vem de um processo, não nasce pronta. Querer guiar sem ter passado por isso já é, em si, uma forma de cegueira. Faz todo sentido essa progressão. O perigo de guiar sem ver, a necessidade de aprender para poder ver, e aí a gente chega no ponto central, na metáfora que talvez seja a mais desconcertante. A do cisco e da trave. Essa mesma. O texto pergunta: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Aqui a coisa fica séria mesmo. O contraste é brutal. Um cisco, uma coisinha mínima, e uma trave, uma viga, algo enorme, estrutural. Como é que alguém não nota uma trave no próprio olho? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. É. E a acusação vem logo em seguida. Explícita quase. Agressiva. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Essa palavra hipócrita, nossa, cai como uma pedra. Pesa muito. Aponta direto para essa contradição absurda, né? A pessoa querendo fazer uma microcirurgia no olho do outro, mas ignorando a própria condição, que é infinitamente pior. Essa imagem do cisco e da trave tem uma profundidade psicológica incrível, né? Séculos antes da psicologia falar de mecanismo de defesa, projeção, o texto já está descrevendo essa nossa mania. Qual mania? De focar nos defeitinhos dos outros, nos ciscos, muitas vezes para desviar a atenção, sabe? A nossa própria atenção e a dos outros, das nossas falhas bem maiores, das nossas traves. E o que seria essa trave na prática? Tipo, nossos grandes defeitos, vícios que a gente não larga, aquelas áreas da vida onde a gente é totalmente cego sobre nós mesmos. Exatamente isso. A trave simboliza esses obstáculos gigantes dentro da gente, padrões de comportamento ruins que a gente repete sem parar, preconceitos que a gente nem admite ter, orgulho, egoísmo, inveja, sabe? Sei. Aquelas coisas que a gente não gosta nem de pensar. Pois é, são aqueles aspectos que distorcem a nossa visão da realidade, que atrapalham nossos relacionamentos, e o mais irônico e trágico é que justamente por serem tão grandes, tão parte de quem a gente é, muitas vezes são as coisas que a gente tem mais dificuldade de enxergar em nós mesmos. É mais fácil ver a poeira no móvel do vizinho do que a viga atravessada na nossa sala, né? Perfeito. E o fascinante é que o texto sugere que essa dificuldade em ver a própria trave não só te desqualifica para ajudar o outro, afinal, como tirar um cisco se sua visão está bloqueada por uma viga, mas te coloca no lugar do hipócrita. A crítica ao cisco do outro nesse cenário não vem de um desejo real de ajudar, mas sim dessa cegueira autoimposta. Talvez até de uma necessidade de se sentir melhor apontando o dedo para o outro, sabe? Isso questiona muito a natureza do julgamento e da crítica que a gente faz. É uma inversão de foco total. Mas essa insistência toda no autoexame, em lidar com a própria trave, será que não pode levar a gente para uma espécie de paralisia? Tipo, ficar tão focado nos nossos defeitos que a gente nunca se sente bom o suficiente para ajudar alguém ou para apontar um problema real no outro, mesmo quando é preciso? É um risco, sim. Uma leitura possível. Mas acho que não é bem essa a intenção no texto. Veja bem, a passagem não para na acusação. Ela dá um caminho, uma solução prática. Ah, verdade. Tem a parte final? Tem. A instrução é clara.
tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A ordem aqui é tudo. Primeiro se olhar no espelho, se corrigir. Primeiro eu, depois o outro. Nesse sentido, sim. Não é para proibir ajuda ou a correção fraterna, não é isso. O ponto crucial é a condição prévia. A capacidade de ajudar o outro de forma positiva, de enxergar bem, para tirar o cisco sem machucar, sem julgar errado. Essa capacidade só aparece depois que a gente lidou com os nossos próprios bloqueios maiores. É uma questão de integridade, entende? Entendi. Então não é pra gente se fechar numa autoanálise sem fim, Não. mas sim para garantir que quando a gente for interagir, principalmente em situações mais delicadas, com críticas ou conselhos, que a gente faça isso a partir de um lugar de clareza, de verdade e não de projeção ou hipocrisia. Certo, precisamente. É sobre ser autêntico e ser eficaz. Antes de sair correndo para consertar o outro, o chamado é para um exame honesto. Peraí, minha visão tá limpa ou tô olhando através da minha própria trave? Check-up interno. Isso. Resolver nossos grandes problemas internos não nos torna perfeitos, claro que não, mas nos dá clareza, nos dá humildade, empatia, que são ingredientes essenciais para qualquer ajuda que queira ser construtiva de verdade. A ajuda que vem desse lugar tem outra qualidade, sabe? É menos julgamento, mais apoio genuíno. E talvez, ao lidar com a nossa trave, a gente até perceba que o cisco do outro nem era tão grande assim, né? Exatamente. Ou que a forma de abordar muda completamente. A perspectiva muda. Certo. Então, vamos tentar amarrar tudo isso que a gente conversou, recapitulando aqui nosso papo. A gente começou com aquele alerta sobre o perigo de guiar sem ter clareza, né? O cego guiando o outro cego. Isso. Depois vimos como o texto valoriza o processo de aprender, de se tornar bem formado como mestre para conseguir essa clareza. O caminho para a visão. E aí mergulhamos fundo na metáfora superpotente do cisco e da trave, que escancara a hipocrisia de apontar o dedo para o outro, ignorando os próprios problemas gigantes, e nos direciona para a autoavaliação e autocorreção como prioridade zero. Exatamente. O fio que conecta tudo isso é essa insistência na introspecção como ponto de partida obrigatório. É um chamado constante para olhar para dentro, sabe? Para reconhecer nossas limitações, nossas cegueiras, nossas traves com honestidade, com humildade. E isso não é só para ficar bem consigo mesmo, né? Não, não é um exercício egoísta. É a base, o fundamento para a gente poder construir relações mais íntegras, ter uma comunicação mais limpa e para qualquer tentativa válida de ajudar ou orientar alguém. É uma sabedoria que, nossa, atravessa os séculos, né? Fala direto com a gente hoje nas nossas interações do dia a dia, seja em casa, no trabalho, na sociedade. É muito atual. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar, sabe? Algo para quem está ouvindo a gente pensar depois, com calma. Um mundo onde apontar o cisco no olho do outro parece ter virado esporte, né? Facilitada ainda pela distância das telas, pela rapidez das redes sociais. Infelizmente, sim. Como é que essa sabedoria antiga, de primeiro olhar para a imensa trave no nosso próprio olho, como é que ela ressoa hoje? Que tipo de, sei lá, de perspectiva diferente, radicalmente diferente, essa passagem pode oferecer para a gente? Não como uma regra chata, distante, mas como uma ferramenta prática mesmo para navegar nossas conversas, nossos julgamentos e a nossa própria busca por sermos pessoas um pouquinho melhores, com uma visão, quem sabe, um pouco mais clara. Uma ótima reflexão para levar. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação.